coisas sobrenaturais acontecendo em minha casa. Tá? Caio, eu tenho 25 anos e sou casado há 2 anos. Há 3 anos caminho com vocês. 3 anos. Caminho com vocês. Muita coisa mudou em minha vida. Sim. Quem dera eu pudesse falar por aqui. Mas o que tenho notado, Caio, é que minha casa se enche de moscas. Você não tem noção de quanta mosca entra lá. A casa fica fechada e quando eu volto para casa elas simplesmente estão lá. Às vezes penso se tem alguma ligação com o mundo espiritual. Mas ele já tomou a primeira providência que uma pessoa racional Ele deu toma, uma detetizada, que é chamar uma empresa especialista em insetos e verificação de focos de produção de insetos. A primeira coisa, antes de pensar em deuses cananeus, em Baal... Ele está pensando. Numa coisa assim, a primeira providência que o cara toma, meu Deus, essa é a última. Depois que você viu, esgotou toda a linha de racionalidade. Sim. E nada está presente. E o cientista mais cético chega na tua casa e diz, não, está tudo tapado, não tem por onde entrar, essas bichas estão aqui. Aí a gente manda sair em nome de Jesus e acabou. Agora, enquanto não é uma questão espiritual, enquanto pode ser um esgoto, enquanto pode ser uma coisa do vizinho conectada com a tua, enquanto pode ser algo na casa em si, que está oculto aos teus olhos, está dentro de paredes, está dentro de tijolos, está dentro de encanamentos, está dentro de um monte de coisa, a gente tem que saber primeiro. O problema é que a primeira alternativa das pessoas é pensar logo no diabo. Crente não resolve problemas, ele pensa no diabo. Aí não dá, né? Aqui em casa também deve estar um problema, rapaz. Né? Não de mosca. Aqui em casa é de formiga. É formiga daquelas pequenininhas, das médias e das grandes. Pergunta se eu pensei no diabo alguma vez. Você está achando que é o diabo, não? Não, eu estou achando que é falta de dedetização. Porque ninguém pode viver com tanta planta, com tanta água, com tanta natureza, sem viver com as consequências. Então é natural que eu tenha mais formigas, eu tenho que desculpinizar de vez em quando, tem que tomar providências fenomenológicas. E não é sair pelo terreno dizendo, eu repreendo formigas, principado das formigas está amarrado em nome do Senhor. Ah não, cara, é a última providência. Eu sou um cético? Não. Tem gente aí que vai dizer, o Caio não acredita nessas coisas. Não, é que eu levo a sério demais para tratar isso desse modo. Isso é a coisa mais simples. Só vou chamar isso pelo nome disso se o nome for esse. Se não for, é palhaçada. Ficar tratando de um enxame que tem sua causa fenomenologicamente aferível como se fossem enviadas pelo Deus Baal para dentro da minha casa. Mas eu nem terminei a leitura ainda. Ele fala assim, Caio, às vezes penso, sabe, se isso tem alguma ligação com o mundo espiritual. Eu montei uma empresa aqui na minha cidade e está crescendo muito rápido. De peixe? De peixe? Porque mosca e peixe andam muito juntas, né? Montei uma empresa na minha cidade. Ele pode ter uma peixaria. Uma feirinha. Isso. Às vezes penso que isso pode ser algum trabalho que fizeram, sabe, Caião? Rapaz, a cabeça do cara ainda está lá no terreiro. Me faz pensar sobre isso tudo. Claro, que a cabeça não se converteu ao Evangelho. O cara não tem paz, né, velho? Vem para o Evangelho, mas com a cabeça atormentada, presa ao esquema da feitiçaria, da bruxaria, não tomou posse jamais da segurança que em Cristo a gente tem. Na minha casa, olha, se der enxame de mosca, é mosca, não é demônio. Não é demônio, eu te garanto. É porcaria, é sujeira, é lixo maltratado, é alguma coisa. Ou é o tempo. Há períodos, há estações em que elas chegam. Se encontrarem algum tipo de favorecimento, elas se estabelecem. Agora, há outros lugares onde existe. Às vezes são odores, são coisas diversas, mas todas explicáveis
fenomenologicamente falando. Agora, a primeira alternativa interpretativa para vocês é sempre o diabo, nunca é a ciência. Aí fica muito difícil. Aí quando você abre uma empresa e supersticiosamente chega, começa a dar mosca em casa, mosca em casa, mosca em casa, a cabecinha pentecostal lá atrás, associada à cabeça pagã que você teve, porque pagão é ainda, pagão pentecostal já foi, e pagão de outros paganismos era também. Então está tudo ainda alinhado com a interpretação pagã, que é a primeira alternativa do cara, tem demônio aqui. Mas na realidade, não tem demônio aqui não, tem mosca. Por quê? Tem sujeira, tem cheiro, tem odor, tem algum fenômeno, eu vou procurar. Agora, meu querido, o lugar mais contaminado na sua casa é a sua cabeça. É a sua cabeça. Frequentemente, quando isso não é encontrado, não é detectado, a causa, a fonte natural, não é encontrada no ambiente por nenhum especialista, a segunda pergunta a fazer é, antes de perguntar é o diabo, a pergunta é, sou eu? É, porque eu mentalmente, psiquicamente, quando me deixo tomar por fixações, obsessões medrosas, acovardadas e paranoicas, eu sou um atrativo para tudo. Se o objeto referencial inconsciente da minha percepção pagã for, por exemplo, a mosca, impressionado com um Baal da vida, meu Deus, eu posso ser um atrativo para as moscas. Aí você diz como? Até a tua química corpórea pode ser esse grande atrativo. Até o cheiro do teu corpo, dos teus hormônios, as tuas excrescências orgânicas, tomadas, panicadas, impregnadas por esse medo, somatizam odores, cheiros, substâncias interessantes. O último a ser pensado nessa escala é o diabo. Antes dele tem um bocado de coisa acontecendo. E aí ele conclui? Não, ele encerra aí. Tá preocupado. Então, por favor, meu amigo, a sua preocupação é um dos atrativos. Mas chame um especialista, mande averiguar tudo. E não poupe dinheiro não. Pegue uma empresinha legal, não de fundo de quintal, para ir examinar tudo dentro, fora, tudo. Identificar a causa. Se não tiver absolutamente fonte nenhuma, a segunda, antes de ser o diabo, é pergunte: desde quando que esse meu processo mental vem com esse medo? Não será porque você é tão supersticioso que quando abriu a empresa e a empresa começou a dar certo, você já começou a imaginar que haveria um boicote satânico contra a sua vida? Porque essa é uma outra mania de crente, a mania de perseguição. Do inimigo. Do inimigo. Deus e os homens me perseguindo e o diabo o dia inteiro. É uma paranoia louca. Não tem como o cara não produzir, não emanar o que é mal quando se vive assim. Então, antes de pensar no diabo, pense em você e pense nas fontes naturais, das possíveis causas naturais do fenômeno na sua casa, tá bom? Até as pragas do Egito, no livro de Êxodo, são todas elas fenomenologicamente encadeadas. Olha, a única mesmo que não tem nenhuma explicação fenomenologicamente de encadeamento, de sequência lógica, é a morte dos primogênitos, que eu vejo aí o pessoal fazer das tripas coração para tentar explicar fenomenologicamente. Nenhum deles jamais me convenceu. Agora, as demais, quase todas elas são explicáveis do ponto de vista de encadeamento fenomenológico. Significa dizer que não houve milagre? Claro que houve. O encadeamento fenomenológico é um milagre. E a hora, a precisão, a exatidão, o tempo desse encadeamento, dessa batuta, é que é milagroso, é soberano. O resto é o fenômeno da própria criação. Meu Deus, por que a gente tem que pensar que para ser de Deus tem que ser uma coisa para além da explicação? Tem um monte de curas divinas que a gente vê Jesus operando no Evangelho, e algumas delas são curas que são operadas pelo fenômeno da intervenção dele, fenomenologicamente falando.
O que não acontece quando você diz Lázaro, vem para fora, e sai o podre que estava morto há 4 dias, ressurreto dentre os mortos, aí não tem fenômeno natural acontecendo. Tem um monte de outras coisas que tem fenômeno. E quando aquela presença, com aquela intensidade, com aquele comando, fala, provoca uma engenharia reversa naquele mal e o bem se estabelece. E isso é não ter fé? Não. Ao contrário, é ter tanta fé que sabe, chega com aquela autoridade de quem ordena e acontece mesmo. Tem que crescer, gente. A gente tem que crescer. Porque senão, não há nenhuma esperança para isso que vocês chamam de mente evangélica, que é justamente o oposto do que se pode chamar de uma mente. Mente contra a mente o tempo todo. VNV TV, o canal é você.